Vamos recebê-lo aqui. E para recebê-lo, eu queria receber lendo um trechinho. Boa noite, Josué. Como é que você está? E aí, cara? Tô bem, e você? Tranquilo. Eu queria te receber lendo a abertura de um dos contos do livro do Mia Couto, Cada Homem é uma Raça. E ele vai dizer assim: acendemos paixões no rastilho do próprio coração. O que amamos é sempre chuva entre o vôo da nuvem e a prisão do charco. Afinal, somos caçadores que a si mesmo se azagaiam. No arremesso certeiro vai sempre um pouco de quem dispara. Queria te receber aqui com esse pequeno trecho desse livro aqui, olha. Muito Cada homem, bom. Mia Couto, não sei se você conhece o Mia Couto, Sim. é um grande escritor, né, moçambicano. E por que eu escolhi esse trecho? Porque eu acho que diz muito do que, né, do que é do seu arremesso certeiro sempre nos seus vídeos, nas suas ponderações, nas suas colocações que você faz, né, no trabalho que você realiza como você produz conhecimento na internet, né, na rede social, que é o Instagram. E isso tem ficado cada vez mais raro, e conhecimento de qualidade, né, de uma forma muito bem colocada, de uma maneira muito, vamos dizer assim, pontual e necessária. Então, queria te receber aqui com essa leitura pequena do Minha Couto, e para que as pessoas te conheçam, José, eu gosto de sempre dizer assim: a melhor pessoa para se apresentar, né, é ela mesma. Então, eu vou deixar que você se apresente para as pessoas aqui e depois eu falo mais um pouquinho. Legal, meu, legal. Nossa, cara, eu fico muito feliz mesmo, ser recebido assim numa live com uma leitura, cara. Isso pra mim nossa, tocou meu coração, viu? Porque a gente, ainda mais hoje, né? É o Dia dos Professores, né? Dia 15/10/2020. E a gente sabe que 2020 não foi fácil pra gente, né? Então, muito obrigado mesmo, porque eu passei o dia inteiro hoje refletindo, né, sobre esse dia. Eu falei, caramba, eu preciso produzir alguma coisa, eu preciso criar alguma coisa, né? Mas sabe quando você está naquele dia reflexivo e você fica só pensando, 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 pensando? E eu estava até lendo alguma coisa do Paulo Freire para postar, mas acabei nem postando porque eu fiquei só refletindo mesmo sobre esse dia, né? Já que eu venho postando direto, conteúdo sempre, eu falei, ah, caramba, depois eu gravo um stories apenas para falar com os meus colegas, porque tem dia que a gente quer descansar, né? Meu, muito obrigado pela receptividade calorosa. Para quem não me conhece, eu uso o codinome Sor Josu nas minhas redes sociais, mas meu nome é Josué Alves, né? Josué Alves de Souza. Eu sou de São Paulo, desculpe-me, eu sou de São Paulo, e eu venho da periferia, da Zona Sul de São Paulo, nasci ali na proximidade, próximo do Capão Redondo, não sei se vocês já ouviram falar. É, Conheço. e então eu saí de lá, de São Paulo, e vim morar para cá, para próximo de Jundiaí, quando eu me casei aos 24 anos de idade. E quando eu me casei, só fazendo o resumão aqui de quem sou eu, e quando eu me casei, eu não tinha nem terminado os estudos. Eu, morando na periferia, vocês sabem muito bem, né? Morando na periferia, como é que vai conciliar trabalho e estudo, né? Uma vez eu estava assistindo o MV Bill no programa do Serginho, né? E ele dizia que a mãe ficava feliz quando ele chegava em casa com dinheiro do que com um boletim com boas notas, né? Então era essa a realidade, infelizmente, que eu estava inserido e que muita gente na sociedade brasileira está inserido, né? Então eu saí de casa muito cedo para trabalhar e um período da minha vida que eu não consegui mais conciliar trabalho e estudo. Ou eu trabalhava ou eu estudava, né? Aí eu, já que a escola, infelizmente, ela já não era mais atrativa para mim, né? Então abandonei os estudos aos 17 anos de idade, depois de ficar retido 2 vezes no primeiro ano do ensino médio.
E abandonei mesmo. Então eu só voltei a estudar quando eu me casei, aos 24 anos de idade, fiz o EJA, e você sabe muito bem que o EJA é aquela coisa, né? 6 meses você faz rapidinho só para terminar os estudos e não existe, infelizmente, um aprendizado mais aprofundado. E eu sempre tive vontade de ser professor, né? Eu lembro que ainda no ensino médio eu me deparei com a professora Toninha, uma senhorinha já, e ela dizia: Nossa, você tem muita cara para ser professora e tal. E eu era muito tímido na época ainda, eu sofri muito bullying na escola, né? Então eu era muito tímido, muito tímido. E ela dizia para mim: Nossa, você vai ser professor. E é interessante que quando, agora eu, professor, eu olho para os meus alunos, tem alunos que, acho que tem um aluno que está me acompanhando aqui, e a gente olha para o aluno e a gente sabe que aquele aluno tem uma vocação, né, para ser professor. Expressão vocação, né, vem do latim vocare, e dentro do vocare existe outra palavra que é vox, né? Então, vocacionado é aquele que escuta uma voz. Então, eu acho que nós, educadores, nós escutamos a voz da sociedade brasileira, talvez uma voz de socorro, não sei, ou a voz que está dentro de nós. Então, nós, sabe, nós rompemos com alguns padrões, né, com algumas estatísticas. Eu costumo dizer que eu sou sobrevivente de uma estatísticas, né? Então, eu venho da periferia, meu irmão era traficante, tá? Sabe, eu cresci nesse meio, cara, nesse meio. Então, e eu sobrevivi a esse meio, sabe? Então, eu, professor de escola pública hoje, e eu me deparo e eu sei como que é a realidade dos alunos, né? De alguns alunos. E eu confesso algo para você, cara. Eu acho que você deve saber também, é muito difícil, né? Nós que amamos, eu amo a minha profissão. Nossa, como eu amo a minha profissão. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa, sabe? E é difícil quando a gente sai da universidade, igual eu, assim, garoto ainda, né? Entro a todo vapor dentro da sala de aula e eu percebo que a sala de aula não é nada daquilo que eu estava esperando, né? Então você tem um outro desafio de você se readaptar, né? E continuar estudando, né? E continuar lendo, continuar pesquisando, trazer para o mundo do aluno leituras, né? Aquilo que ele não tem o hábito e aquilo que não interessa a ele também, né? Essa semana, eu trabalhei com os meus alunos o texto do Rubem Alves, Pérolas Feliz. Esqueci o nome do texto. Mas Não faz. Isso. Eu trabalhei essa semana com eles e eu falei para eles: olha, eu quero que vocês leiam o texto e façam uma análise da vida de vocês com esse período que nós estamos vivendo e depois vocês me dão uma devolutiva. A intenção que eu tenho é que vocês se olhem no texto e se percebam no texto e falar: caramba, eu sou essa ostra aqui, né? Eu sou algo que está aqui nesse texto e eu não consigo enxergar. Então, cara, um breve resumo aqui. Eu falo muito, viu? Você vai me brecando aqui, porque senão eu vou longe. Ô, José, nós temos algo em comum. Eu também falo bastante. Você tem a formação em História e está graduando em Filosofia. Eu tenho graduação em Filosofia, né? Tenho também formação em Teatro e fiz algumas pós-graduações também. Mas, e sou contador de história, então eu falo pra caramba também, sou livreiro, então você imagina, né? Agora, uma curiosidade, seu nome você usa Sor Josu. O Sor Sor. O Sor é uma abreviação de Soror, que vem do latim. E aí, quando o seu nome me lembrou uma escritora do século XVII, do México, que foi uma poetisa, filósofa, que teve que lutar contra todo um sistema, né, que não permitia que as mulheres aprendessem a ler, e ela aprendeu a ler aos 3 anos, com 5 já sabia latim, com 13 ensinava para as outras crianças o latim, com 16 pediu à mãe para entrar para a universidade, ainda que ela tivesse que se vestir de homem, a mãe não permitiu. Ela foi trabalhar para o vice-rei, lá ela foi colocada à prova, porque ela estudou filosofia, teologia, escrevia, era uma mulher assim, de um conhecimento, uma leitora voraz, desde os 3 anos, por causa do avô. Não falei o nome dela ainda, mas vou falar. E essa mulher viveu no México, né? Ela é conhecida como a Fênix da América, né? E ela escreveu
ela é do período barroco, do século XVII, e ela teve que enfrentar tudo isso. E aí ela foi colocada à prova pelo vice-rei, chamaram filósofos, críticos literários, teólogos, e fizeram arguição a ela, e ficaram impressionados com a eloquência dela. E para ela continuar estudando e lendo, ela se tornou freira, irmã, que é a Sor Juana Inés de la Cruz. Já ouviu falar dela? Eu já ouvi falar. Essa mulher é maravilhosa, maravilhosa. A história dela é fantástica. Ela produziu poesias no século XVII, uma das grandes escritoras do século XVII. Ela está na nota ela está na nota de 200 pesos hoje no México. A princípio, ela esteve na nota de 1.000 pesos, né? E o Octávio Paz escreveu um livro sobre ela, uma biografia, né? Sor Juana Inês de la Cruz ou As Armadilhas da Fé. E o seu nome, quando você usa o Sor, logo me veio à memória a Sor Juana Inês de la Cruz. A Leida está aqui dizendo que tem um poema dela na antologia Elas, que é um livro publicado pela editora Páginas, que é da mesma que a livraria e editora, né? Então, por que você... Aí eu fiquei curioso, né? Eu trouxe tudo isso porque eu fiquei curioso. Por que você usa o SOR, né? Por que essa abreviatura para Sor Josu? Legal, legal. Olha, eu tinha já lido alguma coisa sobre ela, mas eu nunca tinha feito essa associação, sabe? Nós que somos curiosos, né? A gente gosta de ler. Eu gravo vídeo lá pro TikTok, então, tipo, eu gravo sobre curiosidades históricas e por aí vai. Então, tipo, a galera gosta muito dessas coisas novas, né? O último que eu gravei, o penúltimo que eu gravei foi sobre a Joana d'Arc, sabe? Então, o pessoal gosta muito. E eu estava fazendo essa pesquisa, eu me deparei com ela e tal, e até que eu nem me dei tanta importância assim, né? Achei a história muito bacana e tal, mas eu não fiz essa associação. Na verdade, esse Sor Josu é que a gente sabe que todos os alunos, ele não chamam os professores de professores, né? Eles chamam de soro, de psor, né? Tem um P mudo no início também. Então, no início do ano, tem uma aluna que sempre me chamava, né? Sor Josu, é a aula do Sor Josu, é a aula do Sor Josu. Eu falei, caramba, mano, eu vou colocar esse nome nas minhas redes sociais. E aí pegou, sabe? Acabou pegando e tal. E achei até bacana. Inclusive, ela até me manda mensagem às vezes, fala, olha, foi eu que coloquei o seu nome. Foi eu que coloquei o seu nome. Mas é mais em contato mesmo, né? Então, imagine você tem uma aluna, né? Uma aluna que é tímida pra caramba e ela todas as aulas me chamando de Sor Josu, Sor Josu. E às vezes ela, Sor Josu, vem aqui, Sor Josu, vem aqui, tímida pra caramba. Aí você imagina agora na cabeça dessa menina, né? Tipo, Sor Josu, Instagram, TikTok, Twitter, né? E ela vê essas coisas assim e ela fica feliz, ela me manda mensagem às vezes, a gente conversa. E, sabe, eu tenho essa aproximação com alunos que é meio que, sabe, surreal. Tem alunos que frequentam a minha casa, sabe? Isso é bacana. Ô, Josué, e quando você está em sala de aula, quando você está trabalhando com os alunos, por exemplo, você disse que usou um texto do Rubem Alves, né? Que é Pérola Feliz não faz ostra. Você Isso. faz muito, você utiliza muito a literatura como uma forma de trabalhar a história, a filosofia com os alunos para facilitar o entendimento. Você faz muito uso da literatura, de autores brasileiros, autoras brasileiras. Qual autor que você já usou assim que, por exemplo, eu vou perguntar diretamente, você já leu Carolina Maria de Jesus com eles? Sim, sim, sim. Ah, Trabalha com jovens de periferia? sim, sim, eu trabalho com jovens de periferia. Na escola onde eu trabalho, ela não fica exatamente numa área periférica, né? Mas fica Uhum. próximo de alguns blocos, digamos assim, periféricos. Então, eu tenho alunos que são de áreas periféricas e alunos que não são de áreas periféricas. Sim. E quando você, por exemplo, trabalha uma obra como o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, como que você percebe que isso reverbera nos alunos ali que estão conhecendo a realidade de uma mulher, né, negra,
pobre, favelada, e que escreve uma obra. Eu não sei se você sabe, nos Estados Unidos tem uma universidade que tem uma cadeira específica para estudar Carolina Maria de Jesus. Aqui foi uma dificuldade para a academia reconhecer, né, como escritora de literatura. Como que você Sim. percebe essa reverberação nos alunos de uma obra como a Carolina Maria de Jesus? Cara, então, no início desse ano, eu trabalhei muito com eles racionais, né? Então, Uhum. racionais, não apenas o álbum em si, né? Aquele escutado, isso, mas a leitura mesmo, né? A leitura mesmo, que é, cara, uma obra extraordinária e que eles escutam, mas eles não sabem o que eles estão escutando, né? Eles não têm a dimensão da profundidade dessas obras. Então, eu tenho o hábito de trabalhei racionais com eles e tal, para eles terem contato, eu perguntando para eles quem é esse cara que o Racionais está cantando, quem é esse cara aqui que ele está dizendo, como é que a gente pode interpretar isso? E tudo em roda de conversa, viu? E tudo em roda de conversa, às vezes levava eles lá para fora também, para conversar lá do lado de fora e trocando essa ideia lá do lado de fora, sabe, para tirar daquele ambiente muito academicista, sabe, digamos assim. Então, e quando a gente trabalha obras, por exemplo, Carolina de Jesus, né, eu faço com que eles olhem para esta obra e vejam a mãe, né, porque a maioria são pessoas pretas, né, alunos negros, que têm a mãe preta, a mãe da favela e tal. E quando eu falo sobre... Primeiro eu leio o texto, não falo sobre quem é a autora, né? Então, depois que eu li o texto, aí eu pergunto para eles, né? O que vocês acharam, né? Qual a interpretação de vocês? Então eles começam a dizer, pô, parece que está falando sobre nós, né? Parece que está falando sobre a nossa vida e tal. Aí eu falei, pois é, essa aqui é uma mulher, Carolina Maria de Jesus, viveu um período atrás, e olha que interessante, desde lá atrás ela está falando sobre uma realidade que ainda hoje existe, né? Então ela está falando sobre a realidade de vocês. E só que você fez essa abordagem bem interessante, né? Que no Brasil tudo fica muito mais complicado, né? Quando se refere ao intelectual brasileiro, né? Visto que no Brasil, infelizmente, nós temos um olhar muito elitista sobre determinadas obras, né? Nós temos obras que, infelizmente, são ignoradas, né? Uhum. Apenas por um viés ideológico, né? Ideológico, uma perspectiva política e preconceituosa também. A título de exemplo, o professor Silvio de Almeida, eu tenho recordações de eu sempre conversar com ele pelo Instagram, e antes dele ir para a Roda Viva, né, participar daquele debate lá, aquela conversa sobre racismo estrutural, ele tinha 8 mil seguidores no Instagram. 8 mil seguidores no Instagram. Quase ninguém conhecia Silvio de Almeida. Né? Quase ninguém conhecia Silvio de Almeida. O cara é professor nos Estados Unidos. Tem obras extraordinárias, mas foi só depois que ele participa do Roda Viva que ele explodiu. Então, a gente percebe, né, que não é só Carolina Maria de Jesus. Nós temos uma gama de intelectuais brasileiros, de pensadores brasileiros, né, que ainda hoje lutam, né, ainda hoje lutam para sobreviver frente a um olhar elitista, que, por sua vez, também é um massacre, certo? Porque a gente está lutando, a gente está trabalhando para que nós possamos dessa socialização do saber, sabe? E propor um debate mais sério, um debate mais aprofundado. É legal que no Roda Viva perguntaram para o Silvio se ele não acha que a leitura dele é muito difícil, né? Uma vez que a periferia não está acostumada com esse tipo de leitura. Aí ele responde dizendo, olha, na verdade nós subestimamos a periferia. Né? Quem foi que disse que eles não têm capacidade cognitiva de compreender um texto como o meu? Né? Então, olha que olhar, né? Olha que olhar. Então, sempre quando eu vejo alguém falando assim, olha, você é o representante da favela. Eu falo, não, gente, pelo amor de Deus, eu não sou representante de lugar nenhum, sou representante da minha história. Do Josué, que sobreviveu frente a uma estatística. Porque ser porta-voz, eu vou falar para você, ser porta-voz é uma coisa muito complicada.
né? Ainda mais nessa era digital, uma vez que a gente não pode cometer um erro, né? Então é tudo muito complicado. Então, só para Sim. resumir aqui, quando eu vou introduzir em sala de aula esse tipo de leitura, né? E a gente precisa tomar muito cuidado porque eles não têm o acesso à leitura. Acesso eles têm, mas eles não têm o hábito da leitura, né? Então, uma vez que eles não têm o hábito da leitura, eu preciso fazer com que aquilo faça com que seja familiar deles, né? Então, por exemplo, eu não vou pegar um texto de Kant, que está lá no século XVIII, para trabalhar com eles em sala de aula, que é um texto dificílimo, eles não vão entender absolutamente nada, certo? O que eu vou pegar? Eu vou pegar a razão prática, a razão pública em Kant e vou aplicar na realidade que eles estão inseridos. Então, eu vou tentar fazer com que eles compreendam que aquilo não é tão complicado, né? Mas aquela leitura ou aquela obra foi feita para um determinado grupo de pessoas, né? E eles não seriam esse grupo de pessoas, né? Mas eles agora estão tendo acesso a essas leituras. Assim como Luiz Gama, assim como vários outros, né? Que a gente faz abordagem em sala de aula e dizendo para eles, olha, vocês precisam conhecer esses caras. Vocês precisam conhecer esses caras, porque esses caras fazem parte da nossa vivência, da nossa luta, né? Da nossa resistência. Sim, e quando você fala, Josué, dessa questão, né, quando perguntaram lá para o Silvio, né, a questão, a periferia não está acostumada. Por exemplo, acho que essas pessoas não sabem, por exemplo, do trabalho do Sérgio Vaz, do trabalho do Sacolinha, do trabalho do Ferrez. Acho que essas pessoas desconhecem, né, a importância, a profundidade e a dimensão que tem, por exemplo, a Cooperifa, a dimensão que tem um trabalho que o Sacolinha faz, que o Ferrez faz, que são da periferia, Sim. né? O Sérgio Vaz, ele, né, tem a Cooperifa, 300, 400 pessoas, faz um silêncio absoluto para ouvir poesia, para ouvir literatura, né? E assim, será que essas pessoas que estão lá entrevistando não conhecem, não sabem a importância que isso tem e como isso reverbera na periferia inteira, né? E Sim, sim. mostra o como se produz na periferia, como por exemplo, você tem grandes escritores que vêm da periferia, né? Eu citei dois aqui, o Ferrez e o Sacolinha, mas você tem, né, a Luísa, não sei o sobrenome dela agora, Luísa, esqueci o sobrenome dela, ela é de São Paulo também. E tem outros grandes e outras grandes escritoras que vêm da periferia e que produzem uma literatura de qualidade, né? Então é o que E você mais do falou, que. infelizmente temos esse olhar elitista, né? E que acho que de certa forma, né, desvaloriza aquilo que é produzido e que tem valor e que é muito bom, né? Muito bom mesmo, né? Então assim, e eu Sim. tem algum escritor assim que você tem uma predileção, algum escritor de literatura que você tem uma predileção, que você goste mais, que você conhece mais a obra, que você já leu mais? Cara, eu vou mostrar para você aqui, né? Eu tenho um hábito de fazer eu gosto muito de conhecer coisas novas, né? Eu gosto muito sabe, de me aprofundar cada vez mais. E a gente sabe, por exemplo, se a gente pensar no Euclides da Cunha dos Sertões, né? Como é que eu vou trabalhar os Sertões? Essa aqui é uma edição que eu paguei baratíssimo no sebo, né? E como é que a gente vai trabalhar isso em sala de aula, né? Por exemplo, a molecada do sétimo ano, né? Então, tipo, eu sou apaixonado pela leitura, cara. Então, tipo, às vezes eu estou elaborando um material para dar aula e eu fico pensando, o que que eu posso encaixar aqui, né? O que que eu posso desenvolver? Esse conteúdo aqui, será que eu consigo desenvolver num texto, né? Numa análise de um texto? Então, olha que interessante. Não sei se você, o Cortiço, né? Aham. Eu gosto muito do Cortiço, né? E olha que interessante. Ele aqui, ele vem em Em quadrinhos, quadrinhos. maravilhoso. É, Eu tenho ele ele em vem em quadrinhos em casa. quadrinhos. Eu tenho a coleção de Esse, clássicos em quadrinhos, é maravilhoso. cara, é formidável. Eu tenho também a memória próxima de Brás Cuba, em quadrinhos também. E, Maravilhoso. isso aqui, cara, isso aqui para mim, cara, eu sou apaixonado, sabe? Porque e eu tô para adquirir mais, viu? Eu tô correndo atrás para adquirir mais.
E esse do Machado de Assis aqui, ó. Um Esse alienista esse também. Maravilhoso. magnífico, magnífico, magnífico. Um autor que eu gosto muito, cara, é Machado de Assis, obviamente, né? A gente vai tecer algumas críticas sobre o olhar que se fazem. Isso, olha que maravilha, meu. Estamos, estamos aqui alinhados, né? Nós dois. E, cara, eu não sei se você já ouviu, certamente já sim, né? As Crônicas de Nárnia. Sim, Cara, isso, para mim, isso aqui é uma. Eu vou até mostrar para você que eu fiz a minha primeira tatuagem. Olha aqui. Eu fiz a minha ah, primeira. Eu fiz a minha primeira tatuagem depois que eu li, depois que eu me deparei com Aslan. Eu falei, que obra formidável, cara, que obra extraordinária. Existem algumas leituras, você deve saber isso melhor do que eu, existem algumas leituras que é para sempre, né? A gente lê e parece-me que, tipo, existe alguns períodos da nossa vida que a gente se depara. Foi como, por exemplo, eu me deparei com o Rubem Alves falando sobre existem escolas que são gaiolas, escolas que são asas. E eu me deparar com o Rubem Alves, eu falei, nossa senhora, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero, sabe? Porque eu lembro quando a primeira vez que eu li Rubem Alves, e Rubem Alves para mim, cara, é uma referência, viu? Eu acho que se a pessoa falasse assim, olha, escolhe esses 3 livros aqui e um livro do Rubem Alves, eu ficaria com o Rubem Alves, viu? Eu ficaria com o Rubem Alves, porque eu lembro de uma vez que um colega meu eu estava ainda na dúvida, né, do que eu iria, do que eu iria querer, e eu acho que acabei nem falando aqui, eu sou formado em História e Geografia, estou pós-graduando em Filosofia e Cultura Africana. Então, eu lembro que uma vez, no início lá da faculdade, um colega meu me mandou um texto, né? Esse texto do Rubem Alves, existem escolas que são gaiolas e escolas que são asas. E eu lembro que na época que eu li aquele texto, eu li com lágrima nos olhos, sabe? Aqueles textos que tocam seu coração de um jeito. E eu li o texto com lágrimas nos olhos e eu falei, nossa senhora, cara, é isso que eu quero, é esse tipo de professor. E depois eu trabalhei em sala de aula, né? Trabalhei em sala de aula para fazer um olhar crítico ao ambiente escolar, trabalhando cidadania com eles, né? Direitos e deveres. Então, eu trabalhei com eles, escolas que são asas, escolas que são gaiolas. E eu trabalho muito Rubem Alves, viu, cara? Nossa, como que eu trabalho Rubem Alves? Se os meus alunos crescerem e falarem assim, ó, eu nunca ouvi falar do Rubem Alves, eu vou falar, é mentira. É mentira que toda vez eu estou trabalhando Rubem Alves com vocês. E o último você texto sabe, também. tem num dos livros do Rubem Alves, ele tem uma história que ele conta que eu acho belíssima. E quando nasceu a netinha dele, a Mariana, o Rubem Alves ele foi pastor, né, psicanalista, educador. E quando a Mariana nasceu, a filha dele pediu que ele fizesse o batizado. Então ele falou, não, peraí. Aí ele foi pesquisar tipos de batizado e ele fez o batizado da Mariana, todo ele, a partir da forma como se faz o batizado em uma tribo africana. Então, na tribo africana, ele conta, né, ele conta lá no livro, nessa crônica dele, que a criança nasce, aí falam o nome da criança, o pai pega a criança, leva ao fim da tribo no penhasco, levanta ela para cima e diz, lá em cima está a única pessoa que pode mais do que você. E aí ele pegou esse ritual africano e fez um ritual para Mariana. Então ele pediu, ele colocou velas, ele pediu para que cada um levasse uma mensagem para colocar numa cestinha, apagou todas as luzes, acendeu a primeira vela e disse, Mariana, esta é você. Quando você chegou, você trouxe luz a essa casa. Depois acendeu a segunda, essa é sua mãe, esse é seu pai. E depois pediu para que cada convidado olhasse nos olhos da Mariana e dissesse o nome dela, Mariana. E ele fala que, ao final, ele viu lágrimas escorrendo do olho da netinha dele, que era uma bebê. Porque cada um ali falou o nome de uma forma diferente. Cada um deixou para Mariana aquilo que trouxe da própria energia para a Mariana, para que ela crescesse dessa forma. Essa história é maravilhosa. O Rubem Alves ele tem esse poder, né, de transformar
pequenas histórias, em metáforas, em momentos assim que você, é o que você falou, você fica maravilhado, né? Fica Sim, maravilhado. O Elza, ele deixa a gente extremamente... Eu tive a oportunidade, em 2000, eu tive a oportunidade, lá no início dos anos 2000, eu tive a oportunidade de conhecer o Rubem Alves, numa palestra que ele deu, na época eu fazia filosofia, eu estava na mesma palestra, eu estava dando uma palestra também no mesmo evento da pedagogia, eu estive ao lado dele, e depois eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu fui a Campinas, onde ele morava, num sítio, para conversar com ele de um trabalho que eu ia fazer. Uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Assim, quando você fala, eu fico lembrando, assim, eu também gosto muito dele, eu tenho livros dele também, gosto muito de utilizar ele para, né, para trabalhar, por exemplo, não só com crianças, adolescentes, mas também até para quando tem um momento de contar história, né? Eu acho que tem muitas histórias bonitas dele. Né? Eu te interrompi, sim. estava falando de trabalho com os alunos, desculpa te interromper, é porque eu lembrei Não, disso não, aqui. não se preocupa. Quando eu me deparo com o Rubem Alves, vou ser bem sincero com você, que às vezes eu tô aqui dentro de casa e eu vejo aqui, eu leio alguma coisa, eu vejo algum vídeo aqui no YouTube e, cara, eu começo a chorar, porque a fala daquele cara, sabe, é uma fala esperançosa. Parece-me que eu venho, eu venho de uma família religiosa, né? Então, a gente que vem de uma família religiosa, né? A minha família inteira é evangélica, e a gente, olha que magnífico, e a gente tem um hábito de ouvir sermões, né? De ouvir pastores, pregadores, sermões e mais sermões, aqueles sermões que toca a alma, né? Que faz uma leitura com uma teologia com os pés no chão. E hoje eu me considero uma pessoa cética, né? Mas existem muitos pastores que eu ainda hoje escuto, como o pastor Ariovaldo Ramos, pastor Ed Renekiewicz, pastor Ricardo Gondim, pastor Henrique Vieira, entre outros que ainda toca a minha alma. Então, quando eu paro para ouvir o Rubem Alves falar, sabe, é como se fosse um sermão, sabe? E quando ele fala sobre a leitura para a criança precisa ter entusiasmo, né? Então, aí eu estava vendo os seus vídeos e eu falei, caracas, mano, que interessante, porque, tipo, a gente fica vendo, né? Quando a gente lê, né? Uma leitura assim, poxa, você tá lendo assim um negócio cru, um negócio sem sal, né? Uma coisa. Mas o Rubem Alves fala, não, não é assim. Você tem que ler com entusiasmo, né? E ele disse que o professor é o professor do espanto, né? E o professor do espanto é aquele que dá um chacoalhão mesmo, e o aluno olha e fala, nossa senhora! E tipo, eu não tinha percebido isso. E eu olho para Rubem Alves e eu me vejo em Rubem Alves e Rubem Alves em mim, porque quando eu comecei a gravar o conteúdo aqui para o Instagram e também para o TikTok, eu falei, cara, eu preciso ser o professor do espanto. É o professor que a galera vai olhar e vai ficar 10 minutos assistindo uma aula, né? É um professor que eu vou conseguir me conectar com o meu aluno, né? Eu vou conseguir, tanto que quando eu marco aula online, eles ficam tudo entusiasmados, né? Porque eu sempre coloco um funk para a gente escutar, um rap, a gente se diverte, né? Para deixar a coisa mais descontraída e tal. E então a gente parte para o conteúdo. Então, e é bem interessante isso, porque o Rubem Alves fala as coisas estão aí, né? As coisas estão aí, eles vão aprender de qualquer jeito, né? Eles vão aprender porque as coisas estão por aí. Mas quando se trata a uma determinada coisa, é preciso a gente ensinar de uma determinada maneira, né? De uma determinada maneira. E eu vou falar para você, Zygmunt Bauman me encanta, sabe, os teóricos da contemporaneidade me encanta de um jeito, mas ninguém me encantou como Rubem Alves, cara. Antes de eu ler Platão, antes de eu ler, desculpa, antes de eu ler Platão, antes de eu ler os filósofos gregos, eu me deparei com Rubem Alves. Antes de eu ler Então, Nietzsche,
Eu vou pedir licença para ler um trechinho que está nesse livro aqui, Amor, Amor ao Mar. Gosto de me sentar à praia para ouvir o mar. Fico ali, tomado pelo mistério azul. Ele entra pelos meus olhos, meus ouvidos, meu nariz, minha língua, minha pele. Sinto-me tranquilamente possuído. E meus pensamentos agitados se acalmam. Existe uma sabedoria na voz do mar. Ela tem o poder de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Para que comer tanto? Atrás do vento? Indo para onde? Daqui a 1000 anos, sua agitação já não mais será esquecida e desaparecida com as espumas das ondas. Mas eu continuarei aqui, nesse mesmo lugar, com meu eterno brinquedo, sem pressa. Eu acho que é muito significativo isso aqui, porque diz muito do que você está dizendo aí, né? Essa possibilidade contemplativa que o Rubem Alves nos dá de imaginar o mar, de imaginar essa imensidão. Eu sempre gostei muito quando eu sempre gostei muito de sentar, eu nunca gostei muito de entrar no mar, mas eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de ir numa praia, de sentar e ficar olhando o mar, porque me lembra Fernando Pessoa, né? Me lembra essa coisa da imensidão que é aquilo ali, de como que seria atravessar aquilo tudo para chegar num outro continente, né? É muito fantástico. E, assim, e acho que esse trecho do Rubem Alves está aqui nesse livro, aqui, ó, A Eternidade numa Hora. Então, e aí no final aqui tem até na contracapa tem um poema do William Blake. Ele fala assim: ver o mundo num grão de areia e um céu numa flor silvestre, ter o infinito na palma da sua mão e a eternidade numa hora. William Blake é maravilhoso, né? William Blake é Cara, fantástico. que Ô, extraordinário. José, eu separei uns livros aqui, eu vou mostrar, eu queria que você falasse se você conhece o autor, a autora, e se você quiser fazer um comentário, eu vou começar com uma autora que, para mim, assim, é uma das minhas preferidas, é uma leitura, para mim, assim, que eu gosto muito. Clarice Lispector. Sim, sim. Eu acho que a gente que lê a sociedade, né? A gente que tem uma leitura da sociedade contemporânea, e não lê, né? E não se deparar com a Clarice, né? Eu acho que é uma das coisas muito absurdas, né? Tipo, não é nenhum pecado, né? Não é nenhum crime, mas eu acho que existem, né? Existe porque, tipo assim, quando a gente entra na universidade, por exemplo, para estudar história, a gente se depara com Marc Bloch, Sérgio Buarque de Holanda, a gente se depara com Gilberto Freire, né, com o Legoff, né, o próprio Legoff, e Eric Hobsbawm, entre vários outros. Então a gente acaba ficando nesse nicho, né? A gente acaba ficando nesse meio aqui e tal, porque a gente precisa se aprimorar cada vez mais no que se refere ao contexto histórico, né, sociológico, e por aí vai. Mas, sendo leitores, né, e apaixonado pela leitura, Clarice, cara, e até minha esposa também gosta dela, né? Minha esposa é artista, né? Minha esposa, assim como você, ela também fez teatro e tal. Então, eu casei com uma artista. Então, a gente tá aqui, sabe? Junto, assim, ó, apaixonados pela vida e pelo viver. Que maravilha. Conhece? Luana Tolentino. Outra educação é possível. É possível feminismo, antirracismo e inclusão em sala de aula. Não, não, ela eu não conheço assim Ela é de me professora na debruçar. rede social. E esse livro aqui ela traz relatos de como ela trabalha com crianças, né, da periferia para trabalhar a autoestima, para trabalhar o antirracismo, né, para trabalhar a questão do feminismo, a inclusão, né, e ela relata experiências dela nesse livro. O livro é fantástico, é muito bom.
né? Quem publicou foi uma editora que é aqui de Belo Horizonte, que é a Masa, que há mais de 35 anos, né, são 39 anos, se eu não me engano, publica só literatura negra, só autores e autoras negras, só literatura de autores e autoras negras. Né? Esse aqui certamente você conhece. Eu estou mostrando só mulheres no primeiro momento, certamente você conhece. Sim, sim. Jamila Jamila. Ribeiro. Né? Eu vou mostrar agora um livro que, para mim, é um livro muito de uma envergadura muito grande, né? Porque, além de ser muito grosso, é um autor que, assim, eu gosto muito. Dostoiévski. Sim, sim. Eu tenho Você aqui. conhece? Já leu Dostoiévski? Sim, sim. Eu tenho aqui. Amor, pega para mim ali, por favor, o Dostoiévski ali para eu mostrar para ele. Muito É, bom, né? aí em cima aí, ó. Debaixo do coisa. O vermelho aí, ó. Por favor. Dostoiévski, Pois cara. é, vou Nossa. mostrar um livro que é de um cara que também é filósofo, né? Que é Albert Camus. Sim, A Pe- sim. Eu separei aqui também dois outros, esses dois eu vou mostrar junto, que são dois livros também que eu acho que você deve conhecer aí, que é o 1984 e o Admirável Mundo Novo, Sim. George Orwell. que o Aldous Huxley e o George Orwell, né? E aí, depois eu te mostrei esses livros, eu queria te fazer assim um ping-pong, rapidinho. Você responder ou em uma palavra ou em uma frase, um livro assim, que você leu e que te marcou profundamente. George Orwell, esse último que você mostrou, ele me marcou muito, muito. Você está falando desses que você mostrou, né? Isso, 1984. Mostrado aqui um livro que você leu, assim, seja na sua adolescência, agora na fase Ah, adulta, sim, te marcou profundamente e que você fala assim, esse eu recomendo para todo mundo. sim. Cara, eu vou trazer mais para o meu campo, né? Já falei para você que o Rubem Alves é uma inspiração para mim, né? Mas o livro que me marcou muito, muito mesmo, quando eu comecei Isso foi depois que eu me deparei com o Rubem Alves, tá? Mas eu estou falando do livro que marcou a minha trajetória inteira, assim, sobre decisões que eu iria tomar na vida depois da leitura daquele livro. E foi um livro chamado A República de Platão. Eu tava dentro de uma bolha, digamos assim, né? Eu estava dentro de uma bolha, já tinha me deparado com o Rubem Alves e tal, e sempre a leitura de Rubem Alves sempre me encantou muito, mas muito mesmo, tá? Mas um livro que, sabe, que me deu um chacoalhão, que fez eu tomar rumos muito diferentes na vida, foi quando eu me deparei com A República de Platão. Uma vez um colega na faculdade disse para mim, cara, porque eu já tinha caído de cara, né? Eu me deparei com Rubem Alves falando sobre Nietzsche. Aí eu falei, preciso ler Nietzsche. Aí quando eu fui ler Nietzsche, aí um colega falou para mim, cara, para você entender Nietzsche, você precisa ler os clássicos, né? Eu estava no primeiro semestre da faculdade. Leia os clássicos que aí você vai entender. Aí eu fui até Platão, né? Ler todos os diálogos de Platão. E a República de Platão, quando ele começa a falar sobre virtude, sobre justiça, né? O que é virtude, né? A virtude é tudo aquilo que agrada aos deuses, então você só é virtuoso porque você quer agradar aos deuses, sabe? E esses impasses. E eu comecei a fazer essa junção com aquela minha vida religiosa que eu tinha naquela época, né? Por que eu faço bem? Por que eu não peco, né? Na concepção cristã? Por que eu não peco? Porque eu quero agradar aos deuses e tal, mas e eu, o meu interior, a minha vida e tal. Então, foi esse livro que me deu um chacoalhão, sabe? Um chacoalhão mesmo. E de lá para cá, outras leituras me consumiram, né? Agora, uma das últimas leituras que me fez ler a sociedade muito, 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 sabe? Uma leitura muito diferente foi A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, né? E o próprio Zygmunt Bauman, Amor Líquido, Modernidade Líquida, né? Nós que estamos tão inseridos com as redes sociais, então me deparei com... Aliás, eu trabalhei com o Byung-Chul Han no início do ano,
fiz os meus alunos lerem 2 capítulos do livro. Eu consegui fazer, graças a Deus. E, aliás, tem uma devolutiva de uma aluna que me devolveu em podcast, né? Depois eu posso até te encaminhar para você a leitura que ela E, faz, sabe? É uma leitura encantadora. Então, eu acho que o livro que me marcou muito, muito mesmo, que me tirou da caverna, digamos assim, foi esse livro, A República de Platão. Na época eu gostava, sempre gostei muito. Desculpa ficar caindo toda hora aqui, viu? Que eu estou colocando. tranquilo, É, tranquilo. eu me deparei, tipo, eu gosto muito de filosofia, né? Quando eu entrei na universidade para cursar história, na verdade eu queria cursar filosofia, mas não tinha filosofia e eu então optei por história. Aí me deparar com Platão, com a leitura que ele, com com a interpretação que ele faz, né, da filosofia de Sócrates, e me deparar, né, com a procura sobre a verdade, né, o que é a verdade é a coisa absoluta, vamos atrás da verdade, depois eu encontrar Jesus lá na frente dizendo eu sou a verdade, sabe, aquela coisa ainda muito novo, aquela coisa me deu um nó na cabeça, e eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada, quem é que bebe de quem aqui? Ó? Então, aí sabe quando você vai saindo da caverna e tal, é um processo muito doloroso, né? Quando você vai se descobrindo e tal. Hoje tem algumas coisas, algumas observações que eu acho muito coisas, sabe, poucas, né? Sobre a questão de uma leitura que a gente faz sobre a fé, né? A Viviane Mosé fala que todo mundo tem fé, seja uma fé que amanhã vai melhorar, mas todo mundo tem fé, né? Então, sabe, aquele tipo de discussão intelectual que a gente supera, né? E a gente entende que existem coisas a serem debatidas, coisas mais importantes, né? Coisas que a gente não fica pegando apenas nas questões mínimas, pouquíssimas, né? O Emicida tem uma frase muito interessante que ele fala assim: eu seria muito pobre, é isso mesmo, pobre de espírito em tirar Deus das pessoas pobres. Porque talvez o Deus, para as pessoas pobres, é a única coisa que elas têm para sobreviver nessa realidade cruel. Então, percebe? Quando a gente se depara Sim. com essa maturidade, né, com essa maturidade da leitura da sociedade, aí a gente começa a se deparar com outros autores, né, se deparar com uma leitura mais leve, digamos assim, né? Cara, e eu queria até indicar para você, tem um texto que eu gosto muito chamado O Deus Inacabado, da Angélica Tostes, Eu que não vi, por favor, pode me é um passar, texto porque é um texto formidável, sabe? Muito massa. E se a gente acha que a gente tem 10 minutos, e se você me permitir, eu quero ler para você. Já que você leu para mim, quando eu entrei na live, eu quero ler esse texto para você no fim da eu só live. queria, queria aqui, você citou Nietzsche, né? E eu mostrei aqui o Dostoiévski. Nietzsche foi leitor de Dostoiévski. Freud foi leitor de Dostoiévski. Sim, Grandes ó aqui, ó. leitores de Dostoiévski. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Humilhados e Ofendidos. E o Dostoiévski, né? Nietzsche dizia que Dostoiévski era o único grande psicólogo que existia, né? Tamanha a imersão na alma humana que ele faz nas obras dele, tamanha imersão, né? E Sim, quero só antes sim. de aproveitar aqui agradecer a presença de todo mundo aqui e agradecer mesmo, assim, né? Eu não agradeci lá no início de você ter aceito esse convite de forma tão solícita, né? Assim, quando eu te convidei eu falei, caramba, será que ele vai aceitar, cara? Será que ele vai aceitar? Tomara que ele aceite, vai ser muito bacana. Tem um conteúdo bacana, acho que tem muita coisa para trazer para a gente aqui. E quando você falou, não, o que, que é? Que eu falei, vamos falar sobre livro, literatura. Eu falei, não, se é isso aí, vamos falar. Poxa, eu quero te agradecer, né, assim, por ter aceito esse convite da livraria, né? E agradecer aqui a presença de várias pessoas que estão aqui. O Rafael Mussolini, que é um querido amigo, que é da rede de bibliotecas comunitárias, né, que tem um trabalho belíssimo, belíssimo. Mas aí eu vou deixar você ler aí, senão acaba não dando tempo. Nós temos aí 9 minutos. Cara, eu tô vendo aqui embaixo, né? Aqui embaixo tá aparecendo muitas pessoas aqui, né? Então, eu sei que depois a gente vai ainda manter em contato e tal. Eu quero agradecer a você pelo convite, cara. E sempre que for necessário, a gente tem aquela agitação da vida de professor, né? Da vida de pessoa que trabalha conteúdos na internet.
E você até sabe, né? Eu até estava preocupado, eu falei, caramba, meu, às vezes eu demoro dias para responder uma pessoa, eu espero que ela não pense mal de mim, porque às Não, não, vezes é mesmo complicado. Mas marcado estava para o dia 15, né? Então eu falei, calma, até dia 15 vai dar tempo de eu ir lá e responder ele, vai ficar tudo bem. Então, cara, eu queria agradecer a você. E eu tenho uma certeza, a convicção de que quando tudo isso passar, a gente pode até se encontrar pessoalmente, marcar um bate-papo aí, um encontro na biblioteca aí. E eu sei que isso tudo vai, pós-pandemia, a gente é muito incerto, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente torce para as coisas melhorarem, né? E então tudo voltar ao seu lugar. Eu tenho a certeza, cara. Eu tenho parentes aí em Belo Horizonte também, minha esposa tem parentes. Então, quando a gente estiver indo para ir visitar alguém, eu já dou um ligue para você, falo, olha, me passa o endereço, porque eu vou aí tomar um café. estão convidados para ficar na minha casa. É Ah, pequenininho, mas obrigado. Muito obrigado. E eu queria agradecer também a todo mundo que está acompanhando aí, tá? Tem uma galera aí junto até agora. Tô vendo aqui embaixo aqui, é, tá junto com a gente. Eu queria também agradecer a esse pessoal aí. E, sobretudo, eu queria falar sobre a leitura, uma frase do Descartes. Descartes disse que a leitura de bons livros é uma conversação com as mais belas almas do passado. E eu costumo dizer que o meu túnel do tempo é a minha biblioteca, sabe? Então, tem vezes que minha esposa até me conhece, minha esposa sabe, amor, você quer ficar sozinho, né? Então eu vou sair, eu, eu vou dar um rolê. Então, porque às vezes a gente quer ficar um pouco sozinho, né? Quer fazer uma leitura assim. E eu não sei você, cara, eu tô lendo todo instante, sabe? Às vezes de manhã eu pego um livro, à tarde eu pego outro, à noite eu tô pegando outro, sabe? E a gente sempre folheando livros e mais livros, livros e mais livros. Estou aqui com 2 caixas de livro para doar para instituições de caridade. Então, e é sempre assim, né? A gente sempre se aprofundando, sempre naquela expectativas de melhora, né? Nas expectativas de melhora. Cara, eu queria, só para finalizar aqui, é um texto que eu gosto muito, muito mesmo, porque... Oi? temos 5 minutos. Perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou falar para você. Depois eu vou te mandar o texto, né? Porque é Uhum. basicamente a ideia do texto. Ela está falando sobre. Ela diz assim: ó, conheci Deus na sala de aula do primário. Ele estava aprendendo beabá junto com as crianças daqui da Zona Leste de São Paulo. Confesso que ele era um garoto espoleta, bem daquele jeito que Alberto Caeira descreveu. É o divino que sorri e que brinca. Brincávamos bastante de detetive, eu sempre tentava descobrir um pouquinho mais da sua personalidade, mas ele, sendo Deus, um ser em interna construção, acabava sempre me enganando e dávamos boas risadas. Quando relembro essas memórias de infância, me vem uma melodia quase divina na mente. Não me lembro onde ouvi, mas eu tenho minhas pistas que foi Deus que me mostrou quando éramos criança. Melodia que lembra uma canção de niná, com um toque de música de ciranda e um tambor suave marcando o ritmo. Talvez seja uma música que está lá pelo universo e ressoa em cada coração vivente. O som da vida, o ritmo do pulsar, o gingado do divino. Cara, esse texto aqui é um texto que sabe, eu sou muito apaixonado. E eu vou te mandar para você lê-lo inteiro depois. Só para finalizar aqui, quando você está falando sobre o mar, né? E eu olho Rubem Alves, por exemplo, falando sobre Deus. E o que é Deus para você, Rubem Alves? Ele diz: o meu Deus é um Deus do Spinoza. É o Deus como as ondas do mar, né? Ela vai, vem, nos banha, né? E essa leitura apaixonante que ele faz de Deus, da vida, da filosofia, é que eu quero encerrar aqui essa nossa live. E acho que para mim, eu vou confessar algo para você. Até agora foi a minha melhor live que eu tive nesses meus tempos que eu estou trabalhando com a internet, porque, sabe, essa energia boa, esse encanto, essa leveza que você me trouxe nesse dia, dia dos professores,
E, cara, você não tem que me agradecer, não. Eu tenho que te agradecer, porque para mim isso aqui hoje foi um presente, de verdade. E eu tô saindo dessa live muito, mas muito feliz mesmo. Daqui a pouco eu vou sair com a minha esposa para comer alguma coisa, mas o meu coração ele tá alegre, né? Porque por mais que nós estejamos numa pandemia, tem uma série de problemas que ocorrem na vida do professor. Aí você vem com essa live assim, encanta o nosso coração com essa leitura. E eu queria dizer para você, cara, para você não desistir, não, meu. Não desista, porque eu sei que o caminho é árduo. Mas, como Sim. disse, tem uma frase do pastor Ricardo Gondim que ele diz assim: ó, o valor de uma causa é determinada não por aquilo que os seus seguidores lucram, mas pelo preço que estão dispostos a pagar por ela. E eu queria finalizar com essa frase e te agradecer muito, muito mesmo por essa live, querido. Josué, muito obrigado. E em nome da Livraria Páginas e através da sua pessoa, eu que tenho uma mãe que é professora aposentada, várias tias, sou professor também de formação, tenho muitos amigos, é um dia que a gente deveria comemorar, mas infelizmente no nosso país é para reflexão, uma reflexão profunda, né, para que as pessoas possam respeitar, dignificar essa profissão da maneira como ela merece ser dignificada. Então, eu te agradeço em nome de todos os professores e professoras do Brasil inteiro, em nome da Livraria Páginas, que a sua profissão, a profissão da qual eu também me formei, que tantas pessoas desejam ter, né, e têm, seja respeitada, seja dignificada e seja motivo de orgulho, não só para aquele que exerce, mas também para toda a sociedade, para que a sociedade saiba o valor real que tem um profissional que está no chão da sala de aula, trabalhando com jovens de periferia, trabalhando com jovens de classe alta, classe média, porque não é fácil, né? Muitas vezes os pais não valorizam, né, e querem que os filhos valorizem. Então, eu convoco a todos, né, para que a gente possa repensar qual é o nosso papel como professor e qual é o papel de cada um que tem um professor, como tem sido o seu respeito aos professores. Temos 30 segundos, convido a todos para seguirem também o perfil do Josué, o perfil da Livraria Páginas. Muito obrigado e até um próximo encontro. Beijo para você. Tchau, tchau, querido. Beijo. Tchau, tchau.